Ministério Público Estadual propôs uma ação por improbidade administrativa contra o atual secretário e o ex-secretário dos Transportes Metropolitanos e também contra o presidente e ex-presidentes do metrô, além de outros executivos da empresa. A ação, já aceita pela Vara da Fazenda Pública de São Paulo, apura os prejuízos causados pela compra de 26 trens do metrô em 2011 para a linha 5. Se não me falha a memória, a 5 é a Lilás, né? A linha Lilás. Esses equipamentos ficaram pelo menos 2 anos parados, sem qualquer utilização. Então, para entender melhor o impacto dessa compra no transporte público e também as consequências para o meio ambiente, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e que tem um canal no YouTube com o tema Ambiente é o Nosso Meio. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Então vamos lá entender o que foi que aconteceu, essa compra, o que significou, isso trouxe prejuízos, né? Vamos tentar entender esse processo todo que agora vai ser analisado pela Justiça, até chegar às consequências para o meio ambiente. Sim. Bom, de acordo com o juiz Adriano Marcos Laroca, da 12ª Vara de Fazenda Pública, apesar da paralisação das obras em 2010 da linha 5 Lilás, o metrô ele manteve a compra de 26 trens em 2011 sem qualquer explicação. Quer dizer, a obra estava parada, mesmo assim os trens foram comprados, né? E parte desses trens está sendo colocada em operação somente agora com a ampliação da linha 5. O prejuízo estimado pelo Ministério Público é de 184 milhões. Independente das alegações do metrô, né, é difícil justificar a compra antecipada em 7 anos de trens para uma linha que somente agora começa a operar de maneira mais extensa. Então os trens ficaram esperando 7 anos a conclusão dessa linha e eu me pergunto, será que esses recursos eles não poderiam ter sido aplicados de fato na melhoria do transporte público desde aquela época? Será que o único uso possível, né, para esses recursos era a compra de trens que ficaram parados em um pátio em Hortolândia? Isso já foi repercutido pela imprensa várias vezes, né? Então há várias matérias mostrando, inclusive, esses trens parados, esperando aí a conclusão da linha, né? E enquanto isso a população continua se espremendo aí em trens lotados, né, e ônibus presos aí em longos congestionamentos. Até é interessante porque hoje saiu no Jornal Estado de São Paulo, no caderno Metrópole, né, que o tempo de deslocamento durante o horário de pico foi medido com GPS, é 69% maior, você gasta 69% mais tempo no horário de pico para fazer os deslocamentos na cidade, em média, do que fora do horário de pico. Quer dizer, a gente tem realmente, né, é um problema que todos nós vivenciamos, um problema crônico de trânsito, né, de transporte público e tal. Cada vez mais a gente é empurrado para o transporte individualizado. E com isso, né, nós esperamos, né, do poder público o bom senso de pegar os recursos disponíveis e investir em soluções de fato. Agora, quando você tem aplicação de recursos na compra de trens que vão ser somente utilizados depois de vários anos, com a conclusão da linha ou com a expansão da linha, eu me pergunto, será que esses recursos não poderiam ser utilizados no transporte público de outra maneira? Será que eles deveriam ter ficado esperando aí 7 anos, né, para essa utilização? Então, qual a repercussão ambiental desse problema, né? Quando você tem a população sendo empurrada cada vez mais para o transporte individualizado, né, porque o transporte público já não dá conta da demanda. Você precisa ampliar a estrutura, né? Isso exatamente. O que acontece? Você tem aumentado o tempo de exposição das pessoas à poluição. A poluição em São Paulo ela vem diminuindo. Isso são dados da CETESB e está muito relacionado com o PROCONV, né, que é um programa que vem sendo desenvolvido desde o final dos anos 80, né, do século passado, e que levou a uma modernização da frota. Então nós temos hoje veículos muito menos poluentes do que há 20 ou 30 anos. E isso vem repercutindo na qualidade do ar em São Paulo. O problema é que, mesmo com essa redução da poluição, as pessoas estão ficando mais tempo presas em congestionamento.
E é notória a associação entre problemas de saúde e poluição do ar, né? Isso é um fato conhecido aí desde meados do século passado, porque você tem um aumento das internações por doenças cardiorrespiratórias, aumento de mortes. Então, à medida em que você vai expondo a população cada vez mais à poluição, você cria um problema também de saúde pública. Esse é um custo que precisa ser dimensionado. Então eu fico me perguntando, será que esses 184 milhões seriam só isso? Ou o fato de você pegar esses recursos e reter praticamente na compra de trens que ficaram esperando no pátio, se eles fossem aplicados no transporte público, você não reduziria, aplicado assim de imediato no transporte público, você não reduziria o tempo de exposição das pessoas, né, a poluição, melhoraria a fluidez, enfim, melhoraria a qualidade de vida dessas pessoas e com uma repercussão melhor, né, com a redução do número de internações, redução do número de óbitos, por uma redução à exposição à poluição, que embora esteja diminuindo, ainda está aí presente. Quer dizer, custos e benefícios, tem que se analisar isso, é isso que você está dizendo. Exatamente. Essa associação que ela precisa ser considerada. Quando a gente pensa, né, em transporte público, obviamente que isso é uma falha muito grande, né? Você comprar um equipamento que não vai ser utilizado de imediato, quer dizer, ele fica esperando vários anos a conclusão de uma linha, né, no caso do metrô, para poder ser utilizado, um volume enorme de recursos, quer dizer, isso em si já é um erro. Mas isso precisa ser analisado, além do fato em si, quais são as outras repercussões que isso gera para o transporte público como um todo. Eu também fico com a seguinte dúvida, né? Esse tempo todo, esse material parado, esse equipamento parado, bom, deve ter sido testado, reavaliado para ser utilizado agora, mas é muito tempo esperando, né? E qual a justificativa que o metrô tem para manter a compra, mesmo com a paralisação das obras? Eles paralisou em 2010 e faz a compra em 2011. Não haveria necessidade naquele momento. Naquele momento, e desde então, só agora que começa a ser utilizado. E quem está preso aí no congestionamento sabe o quanto isso custa, né, no seu dia a dia, nos seus horários, na sua qualidade de vida. É o que mais pesa hoje, né, na vida das pessoas, esse ir e vir, o tempo que você gasta, e em que condições, que é outro destaque que o senhor está dando, em que condições é que se faz esse transporte, que são as condições que a gente conhece hoje. Portanto, fica aí, vamos pesar, né, para ver se realmente há um benefício, se perdeu mais uma vez uma oportunidade de se usar um dinheiro, uma verba pública de uma forma melhor. De uma forma melhor. Para o consumidor. Porque cada vez mais as pessoas elas são empurradas para soluções individualizadas. Então os congestionamentos eles vão aumentando, com isso a poluição que poderia ser reduzida, ela continua, né, ainda em patamares elevados, embora ela tenha reduzido, ela continua ainda elevada. Aumenta o tempo de exposição das pessoas aos poluentes, e isso tem repercussão na qualidade de vida, repercussão na saúde pública. O custo na saúde pública disso tem que ser mensurado. É uma conta que normalmente não se faz, né? Não se faz. Eles não fazem essa conta, né? Então, assim, se pensa de uma maneira isolada. Olha, eu tenho um determinado recurso que não foi utilizado, pronto. Né? Vamos atrás aí de tentar ressarcir esse prejuízo. Mas às vezes o prejuízo ele vai muito além do que simplesmente o recurso em si que não foi utilizado. É esse o ponto. Professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Vai lá também no YouTube, confere o canal, está tudo publicado lá. O ambiente é o nosso meio. Muito obrigada mais uma vez, professor, por sua contribuição, e até semana que vem. Até semana que vem. Bom dia a todos.